Beleza, gente. Então, dando continuidade, né? A gente fez uma aula ontem de funções afins. Aí eu vou começar comentando essa primeira questão da nossa lista. Ele diz o seguinte: por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento de produtividade, porém um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda. Aí tem algumas informações aqui pra gente, né? Ele diz que em média um produtor gasta R$ 1.200 por hectare plantado e vendia por R$ 50 cada saca de 60 kg. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro L que obteve em função das sacas de 60 kg vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares. Bom, com isso, se ele plantou 10 hectares e a gente sabe aqui do enunciado, né, que ele em média gasta R$ 1.200 por hectare, a gente já tem um custo aí de 1.200 vezes 10, 12.000, né? E ele colheu X sacas de 60 kg. Então, a venda dele, bom, cada saca de 60 kg, ele vende a R$ 50, né? Então, ele vai arrecadar 50x. A gente sabe que o lucro, nesse caso é em função de X, é custo, é venda menos o custo, né? Então vai ficar 50x menos 12.000. Beleza? Então a gente marca aqui letra B. Acho que vocês já tinham percebido imediatamente, né, que a letra B é por conta do 12.000, né? O item B é o único em que aparece aqui menos 12.000 e você já mata o item B rapidinho. Beleza? Todo mundo entendeu a solução? Vou fazer agora a próxima. Bom, então na questão 2 ele diz o seguinte: uma microempresa especializou-se em produzir um tipo de chaveiro personalizado para brindes. O custo de produção de cada unidade é de 42 centavos e são comercializados em pacotes com 400 chaveiros, que são vendidos, né, os pacotes, por R$ 280. Além disso, essa empresa tem um custo mensal fixo de R$ 12.800, que não depende do número de chaveiros. Qual é o número mínimo de pacotes de chaveiros que devem ser vendidos mensalmente para que essa empresa não tenha prejuízo? Então, para que ela não tenha prejuízo, o que a gente quer? A gente quer que o lucro seja não negativo. Tá? Então, mais ou menos como a gente fez na questão anterior, vamos determinar aqui primeiro o custo. Bom, qual é o custo para produzir esses chaveiros? A gente vai olhar aqui para os pacotes, né? Eu vou chamar aqui de X, deixa eu colocar aqui, né? O número de pacotes, né? Ele quer o quê? Qual é o número mínimo de pacotes? Então, X é o número de pacotes que ela produziu. Bom, agora eu posso determinar uma expressão para o custo, né? Então, cada unidade, para produzir, né, uma unidade, custa 42 centavos. E cada pacote vai ter aí 400 chaveiros. Então, qual vai ser a expressão do custo? 400 vezes, aí cada chaveiro, 42 centavos, e nós produzimos X pacotes. Isso me dá quanto que eu gasto para produzir esses X pacotes. Mas tem um outro custo que é fixo, e eu vou acrescentar ele aqui, que é R$ 12.800. Então, essa expressão te dá o custo, né? Bom, 400 vezes 0,42, você pega o 42 e multiplica por 4, né? Porque eu multipliquei por 100, então tira a vírgula, e depois multiplica por 4. Então, isso aqui vai te dar 168, né? X mais 12.800, beleza?
Agora, vamos ver a venda, né? Eu tenho X pacotes e cada pacote é vendido por R$ 280. Então, nós teremos 280 X. Aí sabemos que o lucro ele é venda 280 X menos o custo de produção. Então, 168X mais 12.800. Até fiz questão de colocar aí os parênteses, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Bom, nós teremos 280 menos o 168x, vai dar o quê? 112, né? Então, 112x, aí menos 12.800. E o que eu quero? Eu quero que esse lucro seja maior ou igual a zero. Não negativo, né? Para a gente não ter prejuízo. Então, somando 12.000, vai ficar 112x maior do que ou igual a 12.800, dividindo por 112, né? Então, 112... Vou fazer aqui na calculadora, deixa eu pegar aqui rapidinho para a gente não perder também tanto tempo. Isso vai dar aproximadamente 114,3, tá? Então ele tem que vender no mínimo 115, né? Porque tem que ser um número maior e é um número inteiro. Tem que ser maior do que 114. A gente marca ali a letra E. Tranquilo? Então questão bem legal, envolvendo função afim e a ideia de lucro e prejuízo, né? Vamos fazer a próxima? Beleza, então a próxima questão diz o seguinte. Uma fatura mensal de água é composta por uma taxa fixa, independente do gasto, mais uma parte relativa ao consumo de água em metro cúbico. O gráfico relaciona o valor da fatura com o volume da água gasto em uma residência no mês de novembro. Está representando aqui por uma semirreta, né? Então a gente sabe que essa função ela vai ser dada por uma expressão que é uma função afim. Observa-se que nesse mês houve um consumo de 7 metros cúbicos de água. Então eu tenho aqui que o valor pago, né, para 7 metros cúbicos é de 42,20. Beleza? Observa que a nossa reta, né, ela corta o eixo. Imagina aqui o eixo vertical como o eixo Y e o horizontal o nosso eixo X, né? Ela corta no 17. Então, se a gente tem uma função afim, a gente escreve ela nesse formato, né? F de x igual a AX mais B. No nosso caso, o B é 17, né? Que é determinado ali pelo valor onde a reta cortou o eixo vertical. E ele está me dizendo também que o valor pago aqui para 7 metros cúbicos é de 42,20. Né? Então significa que o F de 7 é 42,20. Tranquilo? O valor dessa fatura referente... Opa, pulei um pedacinho, né? Sabe-se que em dezembro o consumo de água nessa residência em metro cúbico dobrou em relação ao mês anterior. Então agora a gente vai ter 14 metros cúbicos de água, né? E ele quer o valor dessa fatura. Então o que ele nos pede aqui é quanto que é o F de 14, né? Bom, é bem tranquilo, você pode usar essa informação de que o F de 7 é 42,20, aí você substitui aqui, ó, encontra o A, aí você tem a cara da função e calcula o F de 14. Eu vou fazer um pouco diferente, vou fazer o seguinte, ó. O F de 7, com essa informação, basta substituir ali, né, o x por 7. Então fica A vezes 7 mais 17 igual a 42,20. Beleza? Sendo que eu quero calcular o F de 14. Agora, subtraindo, né? Então vai ficar 7 vezes A igual a 42,20 menos 17. Então 7 vezes A vai dar 25,2.
E aí eu quero o f de 14. Como é que eu vou fazer aparecer o 14 aqui? Eu vou multiplicar ambos os membros dessa igualdade por 2. Então, não vou procurar o valor de A, né? Não preciso. Então, vai ficar 14 vezes A igual. Então, eu multipliquei o primeiro membro, né? O segundo membro, 25,2 vezes 2. Vai dar 50,4, né? Ora, quem que é o f de 14? O f de 14 é essa expressão aqui, ó. Substituindo o x por 14, fica 14a mais 17, né? Então agora vamos somar a ambos os membros o 17. Então fica 14a mais 17 no primeiro membro, que é justamente o f de 14, que é o que eu quero, igual. Aí no segundo membro nós teremos 50,4 mais o 17 que eu devo somar. Então vai ser 67,4, correto? Aí eu tenho as alternativas, né? Vai ser superior a 65 e inferior a 70, superior a 80 e inferior a 85, etc. Então a gente vê que é letra A. Beleza? Então também bem legal. Vamos fazer a próxima. Então a próxima questão nos diz que uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Então significa que eles recebem por semana 2 vezes 80, que é 160, né? Por semana. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa e Y a quantia em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar os funcionários, então nós teremos a seguinte expressão. Aqui tem que ter cuidado, né? Muita gente erra essa questão porque é muito apressado, quer marcar a letra E. Ora, Y é quanto que eu vou gastar? Eu tenho X funcionários, então vai ficar 160 X mais R$1.000 do gerente. Né? Não é assim. Então vamos prestar atenção no que está acontecendo. Então a gente tem X funcionários, é o total, né? A quantidade total. Então desses X funcionários, eu tenho um que é o gerente. Ele é um. E o restante são os diaristas, né? Que é X menos 1. Então é o total menos o gerente. Beleza, então quanto que eu vou gastar? Y vai ser. Então quanto que eu gasto com os diaristas por semana? 160. Então fica 160 vezes X menos 1, mais o custo que eu tenho semanalmente com o gerente, né, que é R$1.000. Então essa é a forma correta. Agora sim, a gente distribui aqui, ó, 160x menos 160. Então o Y é 160x menos 160 mais 1.000. 1.000 menos 160 vai te dar 840. Então vai ficar desta forma, né? 840. Beleza? Então essa é a expressão para o Y, que na verdade aparece na letra B. Tá? Então é uma questão simples, mas que numa prova como esta do Enem, que é uma prova longa, né? Muita gente acaba errando essa questão por conta de pressa, né? Questão desse tipo. Beleza, gente? Vamos fazer mais uma. Então a próxima questão nos diz que em um mês uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. Então está aqui o gráfico. A representação algébrica do lucro L em função do tempo t é. Então a gente tem aqui uma reta, né? A gente sabe que a expressão vai ser dada por uma função afim. E essa também é imediata, né? Porque como a reta está cortando o eixo vertical, seria o eixo y, em menos 1.000,
Então, o coeficiente b da função, né, f de x, se eu escrevo f de x igual a ax mais b, o coeficiente b ele é menos 1000. E só no item D a gente tem menos 1000. Né? Mas vamos supor que... Vamos esquecer por enquanto as alternativas, né? Para a gente praticar um pouco mais. Então, nosso objetivo agora é encontrar o valor de A. E para isso ele te deu o f de 20. Né? O f de 20 é igual a 3000. Pronto, aí com isso a gente encontra o valor de A. Então vai ficar A vezes 20 menos 1000, que é o f de 20, igual a 3000. Então 20 vezes A igual a 4000. A vai ser igual a 200, né? Dividindo 4000 por 20. Portanto, o lucro L, ele coloca dessa forma, né? Vai ser 200T menos 1000, né? Como a gente já sabia, letra D. Beleza? Então foram essas as questões que eu selecionei da parte de função afim. Agora a gente vai falar um pouco de função quadrática. Função quadrática. Beleza? Bom, então vamos primeiro definir, né, o que é uma função quadrática. Então, definição: uma função f de R em R, dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, dados, e o a diferente de zero. Né? Então essa é a definição da nossa função quadrática. Aí qual é o nosso objetivo? Né? Estudar o comportamento dessa função. Vamos começar com o gráfico. Né? Então vamos falar aqui do gráfico dessa função. Vocês aprenderam lá no ensino médio de vocês, creio eu, que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Né? Então eu vou começar, na verdade, definindo o que é uma parábola para vocês. Tá? Então o que é uma parábola? Parábola não é uma curvazinha qualquer. Tá aqui isso aqui parece uma parábola. Né? Tem gente que diz, uma parábola é uma curva semelhante ao que uma corda descreve quando eu seguro as extremidades dela com um pouquinho de folga. Aí você tem um barbantezinho assim, né? Mas na verdade essa curva não é uma parábola. Ela só se assemelha a uma parábola. Então qual é a definição? Vamos lá. Então dado um ponto F, e depois de apresentar a definição de parábola, a gente vai mostrar que, de fato, o gráfico de uma função desse tipo é uma parábola. Tá? Então, dado um ponto F e uma reta D num plano alfa, eu vou pedir que o ponto F não pertença a essa reta. Uma parábola com foco F e diretriz. Então, essa reta que eu tomei é chamada de diretriz da parábola, né? Diretriz D, é o conjunto dos pontos, do plano alfa que estão
a mesma distância do ponto F e da reta D, que é a diretriz. Então, essa é a definição de parábola. Eu tomo um ponto de uma reta, esse ponto fora dessa reta, e o que é a parábola? É o conjunto dos pontos do plano que são equidistantes do ponto F e do ponto D e da reta D. Então vamos ver isso geometricamente, né? Fica mais fácil. Então vou pegar aqui a minha reta. Que é a reta D, que é a diretriz, e o ponto F. É muito fácil você obter um primeiro ponto que pertence à parábola. Como que eu faço isso? Ora, a gente sabe que por um ponto fora dessa reta, vai passar uma única reta perpendicular à reta D. Então eu construo essa reta. Opa, deixa eu colocar a régua aqui que fica melhor. Então eu construo essa reta que passa por F, que é o foco. E é perpendicular a D. Isso vai determinar um ponto aqui que eu vou chamar de, sei lá, vou chamar aqui de F'. Então aqui eu tenho perpendicular. E o primeiro ponto que eu tenho certeza que está na parábola de foco F e diretriz D é o ponto médio desse segmento. Por quê? O ponto médio do segmento, a distância dele para o ponto F vai ser igual à distância dele para a reta D. Então eu pego o ponto médio desse segmento, vou marcar ele aqui, chamar ele de V. Por quê? Porque esse ponto é o vértice da parábola. E aqui é ponto médio. Então esse pedaço, F'V, é igual a VF. Então esse ponto, por definição, ele é um ponto que está na parábola. E a nossa parábola ela vai ser mais ou menos assim, ó. Vai ser uma curva mais ou menos assim. O que tem que acontecer, né? Quando eu pego um ponto P qualquer aqui nessa parábola, a distância desse ponto para o foco tem que ser igual a figura tá péssima, eu sei, viu, gente? Aí relevem aí porque tô desenhando essas coisas assim sem instrumentos, né? Só as linhas aqui que eu coloco a régua. Então, o que acontece? Para que esse ponto P pertença à parábola, esse segmento tem que ser congruente a esse, beleza? E assim tem que acontecer com todos os pontos, né, que estão nessa parábola. Se é um ponto da parábola, tá aqui um ponto Q, então a distância dele para o foco é igual à distância dele para a reta diretriz. Assim, beleza? Então isso é uma parábola. Esse segmento tem que ser congruente aqui. Bom, aqui a gente tem alguns elementos, né? Os elementos da parábola. Deixa eu colocar aqui do lado. Bom, eu já disse, né? A reta D é a diretriz. O ponto F é o foco. O ponto V, que foi o primeiro que eu obtive, é o vértice da parábola. Essa reta que eu obtive aqui, ó, a reta F'F, ela é o eixo de simetria da parábola.
Beleza? Então esses são os elementos principais. Agora vamos tentar entender por que uma função quadrática tem o gráfico como sendo uma curva desse tipo, né? Uma parábola. Então vamos fazer agora alguns cálculos, né? Que é a equação da parábola. Vai nos permitir entender por que o gráfico de uma função quadrática é de fato uma parábola. Então a gente tem um primeiro caso, dividir em 3 casos. O primeiro caso é um caso bem simples, que o foco, o ponto F, né, o foco, ele pertence ao eixo X. Ele é um ponto da forma P sobre 2, 0. E a reta diretriz, ela tem essa equação aqui, ó. X igual a menos P sobre 2. Deixa eu fazer aqui o gráfico. Então a gente tem aqui os eixos. X e Y. O foco é um ponto que está aqui no eixo X, tá? A parte positiva. Aí, da origem até aqui, a distância é P sobre 2. Aí eu pego aqui para o negativo, a mesma distância, aí eu tenho a diretriz, tá? Então, a reta diretriz, ela vai ser aqui paralela ao eixo Y. Então, aqui é a nossa reta diretriz e aqui é o foco. Nesse caso, o vértice está sendo a origem, tá? Veja que de V para F a distância é P sobre 2 e de V para a diretriz é P sobre 2, tá? Então esse ponto aqui é justamente o ponto médio desse segmentozinho. Então a nossa parábola ela vai ser assim. Ó, vai ser uma coisa desse tipo. Aí a gente vai determinar qual é a equação dela, qual é a cara dela. Então eu vou pegar um ponto qualquer aqui, ó, P, de coordenadas x e y. Se esse ponto é um ponto da parábola, por definição, o que eu devo ter? A distância dele para o foco é igual à distância dele para a diretriz, certo? A definição. Vou chamar aqui de esse pontinho aqui que eu obtenho na diretriz de P'. Beleza? E o que devemos ter? Nós devemos ter, por definição, né? Nós devemos ter que a distância do ponto P para o foco tem que ser igual à distância do ponto P para a diretriz. Beleza? É isso que a gente tem que ter. Então, daqui nós tiraremos a equação da parábola para esse primeiro caso. Bom, como que eu calculo distâncias? Vocês lembram? Então, eu tenho aqui os pontos, né? O ponto P de coordenadas x e y, o ponto F de coordenadas P sobre 2, 0. E, bom, a distância do ponto P para a diretriz vai ser o comprimento desse segmento PP', né? Então, o segmento PP', ele vai ser determinado pela distância de P a P'. Então, o ponto P', quais são as coordenadas dele? A coordenada x dele é esse valorzinho bem aqui, ó, menos P sobre 2, né? Aqui é menos P sobre 2. Menos P sobre 2 e a coordenada y dele é a mesma coordenada do ponto P. Então, vai ficar assim. Menos P sobre 2, y. Então, eu tenho as coordenadas dos pontos, eu aplico lá na fórmula da distância, né? Não sei se vocês lembram, né? D igual a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Aqui eu estou calculando a distância entre os pontos de coordenadas x1, y1 e x2, y2. Substituindo,
A distância de P para F vai ficar raiz quadrada de... Aí eu tenho o ponto P, x, menos P sobre 2, que é a coordenada x do F, ao quadrado, mais aí y menos 0, né, que é a coordenada y do ponto F, ao quadrado. Igual, então o segundo membro vai ficar raiz quadrada, distância de P para D é a distância de P para P', então vai ficar x menos P sobre 2, então fica x mais P sobre 2, ao quadrado, mais y menos y, que vai dar 0, ao quadrado, né? Como eu tenho raiz em ambos os membros, eu elevo ao quadrado ambos os membros e elimino a raiz, né? Aí aqui vai ficar desenvolvendo esse produto notável, fica x ao quadrado, menos, aí vai ficar 2 vezes x vezes p sobre 2, aí o 2 cancela com o denominador, fica p vezes x, mais o quadrado de p sobre 2, então fica p ao quadrado sobre 4. Isso aqui é o desenvolvimento desse quadrado, né? X menos p sobre 2 ao quadrado. E aqui eu fico com y ao quadrado. Segundo membro, desenvolvendo aqui vai ser semelhante, só que vai ter aqui um mais, né? Então fica x ao quadrado mais px mais p quadrado sobre 4. E aqui eu fico com 0 ao quadrado. Observa que dá para a gente cancelar o x ao quadrado com o x ao quadrado. E o p sobre 4, né? P ao quadrado sobre 4. Então a gente obtém o seguinte. Primeiro membro, y ao quadrado igual. Aí no segundo membro eu tenho px e esse menos px eu passo somando. Então vai ficar 2px. Então essa é a equação da parábola quando o vértice dela é a origem e o foco está aqui, né? Beleza? Bom, o outro caso é análogo. Eu nem vou fazer conta porque é a mesma conta, tá? Vou só comentar aqui. O segundo, agora seria o caso em que o foco ele não está no eixo x, ele está no eixo y, né? Então o foco ele pertence ao eixo y. Então ele vai ser um ponto da forma 0 P sobre 2. A diretriz, como ela é uma reta paralela ao eixo x agora, ela vai ser dessa forma, a equação dela. Certo? E aí nós teremos uma coisa desse tipo. Então eu tenho aqui os eixos. Beleza? Aí o foco ele vai estar aqui, mais ou menos aqui. Aí esse comprimentozinho aqui da origem até o foco é P sobre 2. Aí eu terei aqui a diretriz, né? Mais ou menos aqui. Aí a nossa parábola ela vai ser dessa forma. Aí, como o cálculo feito anteriormente, nós concluiremos que a equação dessa parábola tem esse formato. Ó. É o mesmo cálculo, trocando x por y. Então, ela vai ter esse formato, ó, y ao quadrado igual a 2px. Mesmo formato da anterior. Né? Opa, eu coloquei a mesma coisa, gente, perdoe. Só trocar o x por y. Trocar o x por y. Coloquei a mesma coisa. Para ser x ao quadrado igual a 2py. Beleza? Então, o mesmo cálculo eu não vou fazer, né? Porque é a mesma coisa aqui, ó, só ajustar. Aí, nesse caso, quando o foco está no eixo x, a gente tem essa equação, y ao quadrado igual a 2px. De onde foi que veio esse p? É a distância, o p é a distância da diretriz até o foco, tá? E quando o foco é um ponto no eixo y, a gente tem x ao quadrado igual a 2py. Observa que essa equação,
se eu passar ela dividindo, ela é equivalente ao seguinte, ó. O P é positivo, então você tem y igual a 1 sobre 2p x quadrado. Ou seja, isso aqui está me dizendo que uma equação da forma, uma função dada por ax ao quadrado, o gráfico vai ser uma parábola como essa daqui, ó, onde o a é justamente o 1 sobre 2p. A gente já visualiza aqui, né, por que uma função dada por ax ao quadrado, o gráfico é uma parábola dessa forma. Beleza? Agora vamos para o caso geral. O terceiro caso vai ser uma consequência desse segundo, é só fazer uma translação, né? Então, o terceiro caso, a gente tem o vértice como sendo um ponto de coordenadas x0 e y0. A gente vai ter uma coisa desse tipo. Agora, eu não tenho o foco como sendo um ponto nos eixos. Então, você vai ter aqui o foco aqui. Tá? Eu tenho o foco. Aí o vértice vai estar mais ou menos aqui. Um ponto de coordenadas x0, y0. Esse é o vértice. E a nossa diretriz ela vai ser uma reta. Mais ou menos, a distância tem que ser a mesma, né? Ela vai estar mais ou menos aqui. Então esse é o caso geral, né? Então a nossa parábola ela vai ser assim, né? Certo? Aí o que você faz? Você aplica o caso anterior, mas num sistema que é uma translação desse. Então o que você faz? Você constrói um novo sistema, né, de coordenadas, onde o teu novo eixo x e o teu novo eixo y vão estar aqui. Ó. Vou pegar o eixo y e trazer para cá. Eu vou colocar assim, isso aqui vai ser y'. E aí o meu eixo x, ele vai estar aqui, né? Ó. Esse é o meu x'. E nesse novo sistema y'O, x', eu posso aplicar o caso anterior. E aí, por translação, né, eu transladei a origem para o vértice de coordenadas x0 e y0, a gente conclui que a equação, né, vai ser dada pelo seguinte: x menos x0 ao quadrado igual a 2p que multiplica y menos y0. Isso aqui porque seria, nesse novo sistema, nós teríamos o seguinte, né? Aplicando o caso anterior, x' ao quadrado igual a 2p y', onde o teu x' é o x0, o x menos x0, e o teu y' é o y menos y0. E aí, o que essa igualdade está me dizendo? Se eu desenvolvo essa igualdade, né, então você vai ter x ao quadrado menos 2x vezes x0 mais x0 ao quadrado igual a 2py. Na verdade, já vou passar o 2p dividindo todo mundo, né? Então vai ficar 1 sobre 2p aqui, 2p aqui, 2p aqui. Aí vai ficar y menos y0. Aí eu passo o y0 para lá, a gente chega numa equação assim, né? Y igual a 1 sobre 2p x ao quadrado menos, aqui o 2 cancela, né? Vai ficar x0 sobre p, que multiplica x, mais, aí eu tenho x0 ao quadrado, 2p
e mais o y0 que eu passei para lá. Observa que 1 sobre 2p, x0 sobre p e essa parte final são números fixos, né? São dados, porque o x0 e o y0 eles são dados, são as coordenadas do vértice, né? E o p também é dado, que é a distância da diretriz para o foco. Então, essa equação ela pode ser escrita nesse formato, né? Chamando isso daqui de A, isso daqui de B, e toda essa parte final constante de C. E isso mostra para a gente que uma parábola desse tipo ela é dada por uma expressão dessa forma, que é a nossa expressão geral, né, para a função quadrática. Então isso justifica o que a gente aprende lá no ensino médio, né, que vocês veem que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Então a gente tem a definição formal do que é uma parábola e a gente usou essa definição para concluir isso. Beleza, gente? Bom, entendemos que o gráfico é uma parábola, de uma função quadrática é uma parábola. Agora vamos ver algumas propriedades, né? Eu não vou perder muito tempo demonstrando tudo, porque isso já é conhecido de vocês. Então a gente tem as raízes, né? A gente sabe que quando a função ela é dada por então a gente consegue determinar as raízes por aquela fórmula, né? Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a, onde o delta, que é o discriminante, é dado por b ao quadrado menos 4ac. Né? Então, tudo que depende dos coeficientes da nossa função. E como aparece uma raiz quadrada aqui no discriminante, no delta, aí a gente tem que analisar, né? Quando o delta é positivo, temos duas raízes. Raízes reais distintas. Quando o delta ele é zero, a gente tem, costumam dizer, temos duas raízes iguais. Vou colocar aqui uma raiz, uma única raiz. E quando o delta ele é negativo, não existem raízes reais. Opa. Não existem raízes reais. Tá? Aí, o que acontece com o gráfico? Veja que nesse cálculo que nós fizemos aqui, ó, a gente entende também por que a parábola ela vai estar voltada para cima ou para baixo se o coeficiente é positivo ou negativo. É porque aqui aparece, ó, quem que é o coeficiente A que nós chamamos? Esse númerozinho aqui, né? Ó. Esse daqui nós chamamos de B. E essa parte final é o que é o C. Bom, o que acontece? Se o A é positivo, a gente está nessa configuração aqui, né? Ó. O P sendo positivo, o foco vai estar nessa posição. Mas quando o A ele é negativo, então a parábola vai estar para baixo, porque o foco ela vai estar para cá. Então a parábola vai estar para baixo. Então essa dedução que nós fizemos também nos faz entender por que a parábola ela vai estar voltada para cima ou para baixo conforme o sinal do coeficiente A. Né? E aí, com isso, a gente tem o seguinte. Vou colocar aqui meio com um resumo, né, do comportamento. Né? Então, o que acontece quando o delta ele é positivo e o A ele é positivo? A gente tem uma parábola dessa forma, né? A gente tem duas raízes, ou seja, o gráfico corta o eixo x em 2 pontos, porque o delta é positivo. E a concavidade vai estar voltada para cima, porque o coeficiente A é positivo. E aí a gente vê que, vou chamar aqui de x1, né? A primeira raiz, e aqui de x2, para x menor do que x1, a nossa função ela é positiva.
e para x maior do que x2, que é a segunda raiz também. E entre x1 e x2, ela é negativa. A gente consegue tranquilamente fazer um estudo do sinal, né? Aqui é positivo, positivo, e aqui é negativo. Bom, o que acontece quando o delta é positivo e o A é negativo? Aí inverte, né? Então a gente tem uma parábola com concavidade para baixo. Então aqui é a primeira raiz, segunda raiz, e agora a gente vê que quando o x é menor do que a primeira raiz, a função ela é negativa, o gráfico está abaixo do eixo x. E quando é maior do que a segunda raiz também. E entre x1 e x2, a nossa função é positiva, né? O gráfico está acima do eixo. Então a gente vai ter uma coisa desse tipo, né? Aqui ela é negativa, negativa, e aqui a função ela é positiva. Bom, quando o delta é zero, e o A ele é positivo, então a gente só tem uma raiz, né? Então a gente vai ter uma parábola que toca o eixo x num único ponto. Ela faz isso. Ela vem, toca e sobe, né? Porque nesse caso a gente tem as duas raízes que são iguais, x1 igual a x2. Nesse caso a nossa função ela é positiva quando o x ele é menor que a primeira raiz e maior do que a segunda, e é zero nesse único ponto, né? Que ela é zero. Ela nunca é negativa nesse caso, né? E quando A é negativo, inverte. Delta igual a zero e o A menor do que zero, aí inverte, né? Então, a nossa parábola ela vai fazer isso, né? Ela vai tocar aqui, que é o vértice da parábola. Nesse caso, a nossa função ela é zero aqui e ela é negativa para todos os outros valores de x. E, finalmente, quando o delta é negativo, e o A é positivo, a gente não tem raízes reais, isso implica que o gráfico não toca o eixo x. Aqui é o vértice, né? Portanto, a nossa função ela é sempre positiva. Quando o delta é negativo e o A é negativo, inverte. A gente tem isso, né? Então, nesse caso, a nossa função ela é sempre negativa. Certo? Observe também que se o A é positivo, em todos os casos, né, a gente tem um ponto de mínimo, está lá embaixo, e um valor mínimo para a função. E quando o A é negativo, então a gente tem um ponto de máximo, né? Esse ponto que está aqui mais alto, que é determinado pelo vértice. Um ponto de máximo e o valor máximo da função. Então vamos colocar também essa observação que usaremos daqui a pouquinho. Então, para A maior do que zero, aí nós temos o y do vértice e o x do vértice. O y do vértice é o valor mínimo e o x do vértice ele é o valor, ele é o ponto de mínimo. Já quando A é negativo, o y do vértice ele é valor máximo da função e o x do vértice é o ponto de máximo. Vocês lembram qual é a expressão de cada um? Onde o y do vértice ele é menos delta
sobre 4A. E o x do vértice é menos b sobre 2A. Né? Beleza. Acho que a gente já consegue com isso fazer algumas questões lá do nosso material. Deixa eu pegar aqui. Então diz o seguinte. A trajetória de uma pessoa que pula de um andaime até o chão é descrita por uma função y igual a f de x, sendo x e y medidos em metro, conforme mostra a figura. Seja D o domínio da função f, como definido na figura. Então tá aqui, ele coloca aqui do lado, né, ó, que a função f é da forma ax² mais bx mais c, então isso aqui vai ser uma parábola. Para que a situação representada na figura seja real, o domínio dessa função deve ser igual a. Então, eu quero o domínio dessa função. Então, quando eu olho para o gráfico, né, o domínio da função está representada aqui no eixo x e o contradomínio no eixo y. E a imagem também no eixo y. Como eu quero o domínio da função, ou seja, para quais valores de x, né, do eixo x, essa configuração faz sentido, a gente vai olhar aqui no eixo x. Então, nossa parábola ela começa aqui, ó, da origem, e ela vai até aqui. Né? Eu não vou continuar, porque se eu pegar valores de x maiores, o que vai acontecer? A parábola ela vai descer, vai ser negativa. Significa que a pessoa pulou e entrou no chão. Não faz sentido isso. Então, a gente vem até aqui. Esse ponto ele está tocando o eixo x. Então, significa que é uma raiz da função. Né? Essa parábola ela seria mais ou menos dessa forma, né? Ela vem, sobe e desce aqui. Então vai ter uma raiz aqui, né, também. x1 e essa eu vou chamar de x2. Então o domínio dessa função vai ser só essa parte aqui do eixo x, né? Ó, de 0 até a segunda raiz. Então onde é que aparece isso? Aparece na letra B. Ó, x pertencente aos reais tal que 0 é menor do que ou igual a x, que é menor do que ou igual a x2, onde x2 é a raiz positiva da função. É exatamente o que eu tenho ali. Né? Então, vamos marcar a letra B. Então, primeira questão bem tranquila, né? Só uma análise de gráfico. Vamos fazer a próxima. Então, ele diz o seguinte. Em jogos de voleibol, um saque é inválido se a bola atingir o teto do ginásio onde ocorre o jogo. Um jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma grande altura. Seu recorde foi quando a batida do saque se iniciou a uma altura de 1,5 metro do piso da quadra e a trajetória da bola foi descrita por essa parábola. Y igual a menos x² sobre 6, menos 7x sobre 3 mais 12, em que y representa a altura da bola em relação ao eixo x das abscissas, que está localizado, dado aqui, ó, está localizado a 1,5 metros do piso da quadra. Então, o eixo x ele não está posto rente ao solo, né? Ele está um pouco acima. Suponha que em todas as partidas, algum saque desse jogador atinge a mesma altura do seu recorde. A equipe desse jogador participou de um torneio de voleibol no qual jogou 5 partidas, cada uma delas em um ginásio diferente. As alturas dos tetos desses ginásios estão relacionadas aqui abaixo. Ó. Ginásio 1, 2, 3, 4 e 5. E ele quer saber o saque desse atleta foi invalidado onde. Bom, então o que eu quero saber? Eu quero saber qual é a altura máxima do saque desse rapaz. Então o que eu quero? Está aqui a parábola, né, que vai ser descrita. Aí eu terei o vértice da parábola. O vértice da parábola é o ponto mais alto. Então o que a gente quer? A gente quer calcular o y do vértice. É isso que a gente quer. Então vamos fazer aqui a conta. Y do vértice. Bom, para isso a gente sabe que o y do vértice é menos delta, né, sobre 4a. Então a gente vai calcular aqui antes o delta. Discriminante. Vai ficar b ao quadrado, o b é menos 7 terços. Menos 4 vezes a. Aí tem o menos, né, porque o a é o menos 1/6, então vai ficar mais. Vezes c, que é 12. Aí eu vou aproveitar para simplificar aqui o 6 com o 12. Então vai ficar 49 nonos, né?
Aqui vai ficar 4 vezes 2, 8. Então eu fico com 9 vezes 8, né? 72 mais 49. Então 121 nonos. Beleza, agora joga aqui no y do vértice. Menos delta, então vai ficar menos 121 nonos. Só colocar esse menos aqui depois. Sobre, aí tem o menos, né, da fórmula, menos delta sobre 4 vezes A. 4 vezes, aí o A é menos 1/6. Legal? Aí vai ficar menos com menos mais, faz sentido, né, porque o y do vértice não pode ser negativo. Então vai ficar, repete a primeira, 121 nonos, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 4/6. Então vai ficar 6/4. Certo? A gente pode simplificar um pouco. Posso dividir aqui por 2. Então aqui fica 2, né? E vai ficar 3 que eu divido aqui com 9. Então isso daqui vai dar 121 sextos, né? Bom, 120 dividido por 6 dá 20, né? Então isso aqui é um pouquinho maior do que 20 metros. Ah, então, professor, vai ser invalidado apenas no 1, no 2 e no 3, né? Porque o ginásio 4 tem 21 metros de altura. Não, a gente não pode esquecer que tem um 1,5 também, né? Então, a altura máxima dele, eu vou chamar aqui de HM, né? A altura máxima vai ser o y do vértice mais aquela alturazinha ali, ó, 1,5. Lembra que o eixo x ele está 1,5 metro acima do solo, né? Então isso é um pouco maior que 21,5. Tá? E, portanto, a gente descarta, né, o ginásio 4 também. Então só vai ser possível, só não vai ter o saque nulo no quinto, né? Então vai ser no 1, no 2, no 3 e no 4. Portanto, a resposta correta é na letra D. Beleza? Vou fazer mais um. Então a questão 4 já é bem mais direta, né? Na figura temos os gráficos das funções f e g. A função f é dada por 2x² e a g, ele pede o g de 3. Né? A g é uma reta, né? Então a gente sabe que é uma função afim. G de x é da forma ax mais b, mas o b ele já te deu, né? A reta corta o eixo y aqui. Então o b é 3. Bom, a gente quer calcular o g de 3. Vamos procurar o valor de a, o coeficiente a da função, né? Observa que tem um ponto aqui, que é o pontinho aqui, ó, com x igual a menos 1, que ele é um ponto que está na reta, que é gráfico da g, e na parábola, né, que é gráfico da f. O que isso está me dizendo, portanto? Isso está me dizendo que o f de menos 1 é igual ao g de menos 1, já que esse ponto é ponto comum. Então, com isso, a gente consegue encontrar o a. Quem que é o g de menos 1? Substitui ali o x por menos 1, vai ficar menos a mais 3. Tem que ser igual ao f de menos 1. Mas quem que é o f de menos 1? 2 vezes menos 1 ao quadrado, que dá 2, né? Então, subtraindo, vai ficar menos a igual a 2 menos 3, que é menos 1. E, portanto, a igual a 1. Então, a função g, portanto, g é x mais 3. Como ele pediu o g de 3, então o g de 3 é 3 mais 3, que é 6. E marcamos assim letra A. Beleza? Questão bem tranquila, né? Vamos fazer a próxima. Para confeccionar uma calha, foi utilizada uma chapa retangular de 0,6 metro por 8 metros, e a chapa foi dobrada em formato de um paralelepípedo retângulo de altura x, comprimento 8 e largura y, conforme a figura. Para que esse paralelepípedo tenha volume máximo, ele quer a altura x em centímetros, né? Muito
Muito bem. Então, primeiro, como é em centímetros, a gente vai logo converter aqui essas medidas, né? Então, aqui tem 0,6 metro. Multiplica por 100, né? Então, vai ficar 60 centímetros. E aqui eu tenho 8 metros, então 800 centímetros. Quem que é o volume desse paralelepípedo? Multiplica as dimensões, né? Então vai ficar 8 metros, que é 800 centímetros, vezes x e y. Aí, como eu quero x, eu vou encontrar uma expressão para o y e vamos substituir aqui. De onde vai vir essa expressão? Aqui da outra figura, né? Então, observa que essa altura, né? Aqui, ó, é de 60 centímetros. E esse pedacinho aqui é x e aqui é x. Então, o y ele vai ser 60 menos x, certo? Então, veja que o y ele vai ser 60, que é esse comprimento, menos 2x. Agora vamos substituir lá, né? Então, substituindo na expressão do volume, a gente conclui que o volume é 800 vezes x e o y que é 60 menos 2x. Fazendo aqui a distributiva. Vou botar o termo com x quadrado primeiro, né, para já ficar na cara da função quadrática. Então a nossa função vai ser 800 vezes menos 2, né, vai ficar menos 1.600x quadrado, mais aí 800 vezes 60, 48.000x. Observa que o coeficiente A dessa função quadrática é negativo, então faz sentido pedir o volume máximo ou o valor de x que torna esse volume máximo. Nesse caso, como ele quer o x que torna o volume máximo, eu vou calcular o x do vértice. Se ele pedisse qual é o volume máximo, então calcularíamos, que é o valor máximo da função, o y do vértice. Não é o caso, né? Que eu estou comentando porque às vezes o aluno ele tem essa dúvida. Quando calcular x do vértice, quando calcular y do vértice. Então eu calculo o y do vértice quando eu quero saber o valor máximo da função. Por exemplo, aqui o volume. Qual é o volume máximo? Aí eu calculo o y do vértice. Agora, como ele pediu o valor para o qual o volume é máximo, então ele quer o x do vértice. Está até bem claro aqui, né? A altura x. Então vamos calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a. 48.000 sobre 2 vezes, aí tem um menos aqui, né? 1.600. Beleza? Vamos simplificar um pouco. Aqui eu vou dividir logo por 1.000. Aqui vai ficar positivo, né? Já aproveito para dividir também tudo por 8, né? Então vai ficar 60 e aqui vai ficar 2, né? Então vai ficar 4 com o outro fator. Então isso dá 15. Então a resposta é a letra C, 15 centímetros. Beleza? Questãozinha bem legal. Vamos fazer mais um. Então essa questão nos diz o seguinte: a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano é dada por essa lei. 3 meios x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido. De fato, o c ele vai ser onde a parábola corta o eixo y, né, que você obtém quando x é zero. Contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V da figura representa o vértice, né? Aqui o ponto V, ó, é o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Aqui a figura é essencial, né? O que essa figura está nos dizendo? Observa que essa parábola ela toca o eixo x num único ponto. Ele diz, ó, o vértice ele é um ponto que pertence ao eixo x. Então isso significa que a nossa função ela tem uma única raiz.
E para que isso aconteça, o delta tem que ser 0. Então, o nosso discriminante é igual a 0. Então, vamos calcular o delta igual a 0. Acabou o problema. Então, vai ficar b ao quadrado, então 6 ao quadrado, né, 36, menos 4ac, né? 4 vezes a, que é 3 meios, vezes c, que é o que eu quero determinar. Então, simplificando aqui um pouco, divide o 4 com 2. E o que deve acontecer? O delta tem que ser 0, né? Que é a expressão do discriminante. Então, vai ficar 36 menos 6c igual a 0. Ou seja, c é igual a 6. Então, marquemos a letra E. Bem, gente, então, acho que é suficiente. Por hoje eu termino, né, o que a gente tinha para estudar sobre funções afins e função quadrática. Você tem alguma dúvida?